Olá, turma do segundo ano da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benzo de Carvalho, na cidade de Rondon do Pará. Saudações a todos. Hoje, 29 de outubro de 2020, teremos a nossa aula revisional dos assuntos da aula 1 e aula 2, ou seja, das semanas anteriores. E também faremos uma análise das atividades referente a cada aula, ou seja, atividade 1 e 2. Então, continue para poder verificar essa revisão e, após isso, a análise das atividades. O que a gente começou na primeira aula, primeira semana de aula, aula de número 1, foi um aspecto geral do que a genética estuda em si, tá? O que é a genética? Então, a genética, como havia dito, a genética estuda o gene. E aonde é que está esse gene? O gene se encontra em cada uma célula de um ser vivo, tá? Lembrando que célula é uma unidade fundamental do ser vivo. A célula é praticamente a menor unidade de cada ser vivo. Então, o corpo de uma planta, o corpo de um ser humano, demais animais, uma bactéria, por exemplo, todos esses são seres vivos porque estes seres possuem célula. Então, se tiver uma célula, é um ser vivo. Então, repara aqui na imagem que nós temos uma ilustração de um dedo, tá? E que nesse dedo de um ser humano, se olharmos dentro dele internamente, verificamos que é preenchido por várias células. Cada bolinha que vocês estão vendo aqui na imagem do lado, de cores diferentes, representa uma célula em si, tá? Então, na parte mais externa do dedo, nós temos várias bolinhas, ou seja, cada bolinha dessa é uma célula, também na parte interna. Então, tudo que vocês estão vendo internamente nesse dedo, por exemplo, é formado por milhares de células em si, tá? E essa célula, turma, tem praticamente, em forma de ilustração, essas divisões, tá? São três partes que é dividida uma célula de nós, seres humanos, demais animais e também os vegetais. As divisões de uma célula é em três partes, que a primeira parte externa é a membrana plasmática ou membrana celular. A parte interna é o citoplasma, que dentro do citoplasma a gente encontra as organelas, que são esses grãozinhos que ficam mergulhados no citoplasma, que cada organela tem uma função específica, é como se fosse o órgão da célula que vai ter uma função específica naquela célula ali, tá bom? E internamente no citoplasma nós temos a região central, que é o núcleo. Neste núcleo é que se encontra uma grande molécula, na verdade várias moléculas denominadas de DNA, tá bom? Então o DNA é essa macromolécula, essa imensa molécula, né, que dependendo do ser vivo pode ser várias moléculas de DNA ou poucas unidades de moléculas, mas geralmente sempre tem muitas moléculas de DNA. No caso de nós seres humanos, tem bastante moléculas de DNA. E essas moléculas de DNA é o seguinte: quando a célula está trabalhando, quando ela está fazendo suas atividades vitais, por exemplo, vamos pegar uma célula que está produzindo sangue, tá? Uma célula que fica lá dentro no interior dos seus ossos. A célula que fica no interior dos seus ossos, ela está no momento produzindo sangue, tá? Semanalmente ela produz sangue. Então, o que acontece? Se essa célula estiver produzindo sangue, isto mostra que essa célula está trabalhando. Então, quando a célula está trabalhando, está fazendo alguma atividade vital, o DNA fica no formato, né? Essa molécula de DNA fica no formato conhecido como cromatina. Então, repare aqui nessa imagem que a cromatina tem esse formato de esses fios espaçados, tá? Você sabe que é uma cromatina, por quê? Deixa eu pegar o pincel aqui. Você sabe que é a cromatina porque você encontra espaços vazios. Vamos só analisar aqui, ó, entre um fio e outro. Vamos pegar esse fio azul aqui, ó. Entre um fio e outro, você verifica espaços vazios, tá? Ou seja, os fios, vou riscar bem aqui, ó, entre uma linha e outra tem um grande espaço, tá?
esse grande espaço vazio, você percebe que os filamentos de DNA estão afastados um do outro. Por que isso acontece? Porque se a célula está trabalhando, o DNA, a fita de DNA tem que ficar afastado para que os genes que se encontram aqui, ó, em cada filamento, possam ser expressados, tá bom? Então, quando esses fios estão afastados um do outro, a gente fala que o DNA está no formato de cromatina, tá? Então, a cromatina só aparece, o DNA no formato de cromatina só aparece quando a célula está trabalhando, está tendo atividades vitais, tá? Por exemplo, a célula do seu fígado, se ela estiver trabalhando, o DNA está no formato de cromatina. O que acontece? Se por acaso a célula, vamos imaginar que essa célula bem aqui, na qual vocês estão vendo, ela não estiver trabalhando e ela vai entrar em reprodução celular, ou seja, essa célula ela vai deixar um descendente, uma célula igual a ela mesma, tá? Se quando essa célula vai deixar um descendente, ou seja, ela vai entrar em estado de reprodução celular, a cromatina, o DNA não fica mais no formato de cromatina, e sim de cromossomo. Isso que foi foi a nossa aula de número 2, tá? Quando a célula entra no estado de divisão celular, ou seja, vai entrar em deixar um descendente, a cromatina fica no formato de cromossomo. Cromossomo é esse mesmo fio de DNA, porém não tem esses grandes espaços aqui, ó, na qual eu estou riscando. Ou seja, a fita de DNA ela fica bem embolada, bem próxima uma da outra, tá? Aí fica bem embolada, que fica parecendo um formato de bastão. Esse é o formato de cromossomo. Os fios de DNA, lembra que o DNA tem um formato de longo fio, tá? Então os fios de DNA estão muito próximos um do outro, tá? Estão bem embolados mesmo, tá? Bem embaraçados. Então a gente fala que o DNA está no formato de cromossomo. Porém, o formato de cromossomo, o gene não consegue se expressar, porque os fios de DNA estão tão próximos um do outro que os genes acabam se encostando. Então, com isso, o gene não consegue se expressar, tá bom? Um outro detalhe aqui, vocês reparam que nós temos nessa cromatina os filamentos de cor azul e os filamentos de cor vermelho. O que isso quer dizer? Que no filamento de cor azul, na qual eu desenhei, isso é apenas uma ilustração, tá? Se a gente observar no microscópio mesmo, não tem essa coloração, o DNA não tem cor, tá? Só se a gente colorir artificialmente, tá? Jogar pigmento em cima dele, alguma tinta em cima dele. Então o que acontece? Esses filamentos de cor azul mostra que esse DNA, essa molécula de DNA, veio do pai, tá? Ou seja, o seu pai enviou essa molécula de DNA. Enviou como? Através do espermatozoide, tá? Enquanto que esse filamento de cor vermelho é de origem materno, ou seja, a sua mãe enviou este filamento de DNA, essa molécula de DNA, tá? Enviou através do óvulo no momento da fecundação. Então o que acontece? Em todo ser vivo, pode ser animal, vegetal, etc., sempre vai ter a molécula de DNA e uma outra molécula que veio de origem da mãe e uma molécula que veio de origem do pai, tá bom? Então sempre vai ser par de moléculas iguais. O que acontece? Por mais que essa molécula de DNA de origem veio do pai, ela é igual à molécula de origem da mãe em termos de funções. Por exemplo, vamos dizer que nessa região bem aqui, ó, vou riscar neste momento aqui, ó, que eu estou riscando neste momento. Nessa região bem aqui, nós temos um gene, tá? Gene é um segmento, um pequeno pedaço do DNA que vai dizer alguma informação, tá? Vamos dizer que nesse pedaço bem aqui da molécula de DNA que veio do pai, tem um gene que vai dizer a altura da pessoa, se a pessoa vai ter uma estatura alta ou baixa, tá? Vamos dizer bem que aqui nessa região nós temos o gene da estatura da pessoa. Se na molécula do pai nós temos esse gene que vai dizer a altura do indivíduo,
na outra molécula aqui, que veio da mãe, a gente também vai encontrar um gene que vai dizer a estatura da pessoa. Mas pode ter um detalhe, olha só. Vamos dizer que no gene da altura que veio do pai, né, dessa molécula paterna, tá dizendo que o gene está dizendo que a pessoa vai ter que ser alta. No da mãe, o gene está dizendo que a pessoa vai ser baixa. Não importa, então é gene diferente? Não, são genes iguais, porém tem informações diferentes. Por exemplo, genes iguais por quê? Porque ambos os genes, tanto do pai como da mãe, vai dizer a estatura da pessoa, tá? A altura da pessoa. Porém, informação diferente, porque do pai diz que o indivíduo tem que ser alto e o da mãe diz que o indivíduo tem que ser baixo. Então vai ter o que aí? Uma competição entre os genes, o gene do pai e o gene da mãe. É por isso que essa molécula de DNA do pai ela é igual à molécula do DNA da mãe em termos de genes. Ambos possuem os mesmos genes. Pode ser de informações diferentes, pode, mas só que são os mesmos genes porque tem instruções iguais, tá bom? É por isso que as moléculas, por mais que sejam de origem diferente, elas são iguais porque possuem os mesmos genes e, obviamente, as mesmas quantidades de genes que têm instruções iguais, tá? Então, o que acontece? Na célula de nós, seres humanos, a gente possui 46 moléculas de DNA, tá? Ou 23 pares de moléculas de DNA. Como assim? Lá no núcleo de cada célula do seu corpo, a gente possui 23 pares de moléculas de DNA. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro par, que eu estou riscando neste momento aqui. Nós temos o segundo par, terceiro, quarto, quinto, e assim vai, até chegar no 23º par. Você pode falar 23 pares de moléculas de DNA. Por que par? Porque vai ter um DNA do pai e o DNA da mãe. Ou você pode falar 46 moléculas, tá? Você pode contar do seguinte, ó. 1, 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você está contando em termos de moléculas mesmo, que você vai somar do pai e os da mãe e vai dar 46 moléculas de DNA, tá bom? Então você pode falar 46 ou 23 pares. Isso é nós, seres humanos. Demais seres vivos têm quantidades diferentes, tá? Tem animais, por exemplo, que têm 20 pares de cromossomos, tem plantas que têm 60 pares de moléculas de DNA, tá? Então tem animais que têm 20 pares de moléculas de DNA, tem plantas que têm 60 pares de moléculas de DNA, então cada ser vivo tem uma quantidade de pares de moléculas de DNA diferente, tá bom? E só por um detalhe aqui, por curiosidade, o 23º par, esse que eu estou riscando neste momento aqui, é o DNA que vai ter o gene que vai dizer se a pessoa vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? São os famosos caracteres secundários sexuais, ou seja, se a pessoa vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui não é gene que vai dar instrução se a pessoa vai ter uma aptidão, né, do sexo oposto, né, se a pessoa vai ser heterossexual ou homossexual, enfim. Não tem esse gene nesse 23º par. É apenas as instruções se a pessoa vai ter os caracteres masculinos ou os caracteres femininos. É o 23º par que diz isso, tá bom? Então o que acontece? Vamos pegar moléculas tanto do pai como da mãe e vamos verificar o seguinte, ó, se essa molécula que veio do pai é igual que veio da mãe, então ambos é um par de moléculas de DNA, porque ambos possuem o quê? Os mesmos genes, tá? Repare o seguinte, que a gente pegou essa fita do DNA do pai, tá? Que da molécula do pai, e verificou que possui um gene que é igual ao gene da fita que veio da mãe. É por isso que essa molécula de DNA aqui é um par, tá? Porque veio uma molécula do pai e outra molécula da mãe. Aí o que acontece, turma? Se nós temos um gene que ele está na molécula do pai, que ele é praticamente igual ao gene que está na molécula que veio da mãe, tá?
ele é igual de quê? Em termos de informação. Um gene ele vai dizer uma informação, tá? Vamos pegar aqui esse gene aqui, ó, esse gene A, tá? O A maiúsculo. Esse gene A, ele vai dizer o quê? É uma informação, tá? Nesse gene A, eu coloquei que ele é responsável pela característica da cor dos olhos. Então, o que acontece? Esse gene A que veio do pai, ele vai dizer uma característica da cor nos olhos. E o gene A que veio da mãe também vai dizer uma característica da cor dos olhos, ou seja, ambos têm as mesmas informações. Porém, pode ter instruções diferentes. Por exemplo, o gene A que veio do pai, ele vai dizer que a característica é cor dos olhos, porém cor de olho castanho. E o gene A que veio da mãe pode ser que tenha a característica cor dos olhos, só que a cor dos olhos é verde. Então, tem informações iguais, porém instruções diferentes, porque um vai dizer cor de olho castanho e o outro vai dizer cor de olho verde, tá? Então, tem instruções diferentes aí, mas só que ambos é o mesmo gene devido às mesmas informações, tá? Repara o seguinte, que nesse gene A do pai, ele é igual ao gene A da mãe. Por quê? Por causa que as letras que estão no gene A do pai é igual às letras que estão no gene A da mãe. Por exemplo, no gene A do pai, quais são as letras que nós temos aqui? Letra A, letra T, letra G, letra C, letra A, T, G, C. Essas letras são iguais ao gene A da mãe. É por isso que eu coloquei gene Azão do pai e gene Azão da mãe também. Ou seja, eu coloquei as mesmas letras maiúscula, letra A maiúscula do pai e letra A maiúscula da mãe, porque ambos possuem as mesmas quantidades de letras e letras iguais, tá? Essas letras são o quê? São, na verdade, os nucleotídeos. Nucleotídeo é a menor unidade de um DNA, tá? Então, o que acontece? A letra A é um nucleotídeo, a letra T é um nucleotídeo e a letra G e C também é um nucleotídeo. E repare que os nucleotídeos eles ficam ligados um com o outro. Vamos observar aqui na fita de DNA, a gente vê que a fita ela é uma dupla fita. Ou seja, se nós temos um nucleotídeo letra A na fita de cima, na fita de baixo a gente vai ter o quê? Uma letra T. Então sempre o A vai ligar com T. Se nós temos uma letra C na fita de cima, na fita de baixo, a gente vai ter que letra? A letra G. Então fica sempre o A, o nucleotídeo A liga com o nucleotídeo T e quando o nucleotídeo G liga sempre com o nucleotídeo C. Então fica A com T, G com C, tá? Essa ligação entre o nucleotídeo por que isso acontece? É para segurar a dupla fita de DNA. O DNA tem um formato de dupla fita. Além de ser um longo fio, ele possui duas fitas que uma liga com a outra. E quem é que faz esse ligamento entre as duas fitas são os pares de nucleotídeos, tá bom? Então o que acontece? A letra A liga com a letra T e a letra G liga sempre com a letra C. A letra A representa a adenina, a letra T representa a timina, a letra C representa a citosina e a letra G representa a guanina, tá bom? Então, finalizando aqui, nessa mesma fita de DNA, nós temos o gene letra B, o gene B. O gene B do pai também é igual ao gene B da mãe. Por que isso? Por que é igual? Porque ambos possuem as mesmas letras, ou seja, os mesmos nucleotídeos. Repare que no gene B do pai nós temos o nucleotídeo T, A, C, A, G, C e assim vai. E o nucleotídeo da mãe, do gene B da mãe, nós temos os nucleotídeos T, A, C, A e assim por diante, tá bom? Então ambos são genes iguais, tanto na sua informação como na sua instrução. No gene B, por exemplo, coloquei que é responsável pelo fenótipo cor da pele. Então, se o gene B do pai vai dizer que a criança deve ser morena, o gene B da mãe também vai dizer a mesma coisa? É claro que sim. Por quê? Porque ambos possuem os mesmos nucleotídeos. Então, se o pai diz que a criança vai ter que ser uma criança de pele morena, no gene B da mãe vai ser a mesma coisa, por causa que ambos possuem as mesmas letras. Então, se possuem as mesmas letras, ou seja, os mesmos nucleotídeos, então as instruções, as informações são iguais e as instruções também são iguais. Informação é o quê?
cor da pele. Instrução, qual é a tonalidade da cor da pele. Se vai ser morena, negra, branca, etc. Tá bom? Então ambos possuem as mesmas informações e as mesmas instruções. E essa questão de característica, para finalizar aqui, é a mesma coisa de fenótipo. Ou seja, o fenótipo é o resultado que o gene expressou. Por exemplo, se o gene expressou a cor da pele, então a cor da pele é o fenótipo, porque o fenótipo é o resultado na qual o gene expressou. Então, se o gene A expressou cor dos olhos, o resultado da cor dos olhos, na qual esse gene A expressou, é o fenótipo. Então, quando você vê uma pessoa de cabelo castanho, a gente pode dizer que o fenótipo daquela pessoa é o quê? Cabelo castanho, por causa que o cabelo castanho foi um resultado do gene que se expressou daquela pessoa, tá? Então, fenótipo é o resultado na qual o gene se expressou, tá bom, turma? Então, o que acontece? A gente começa agora a fazer uma análise da atividade número 1. Na atividade número 1, que foi semana retrasada, antes do feriado, tá? O que acontece? Na análise, eu não vou pegar todas as questões e analisar uma por uma. Eu faço da seguinte forma. Primeira coisa, por causa que não vou fazer isso de todas as questões, porque senão eu vou acabar passando o gabarito. Então pode acontecer, e vai acontecer na verdade, de algum aluno que ainda não fez essa atividade 1, né, devido a N fatores. Por exemplo, tem aluno da zona rural, tá? Então a atividade ainda foi mandada para a zona rural, então não tem como esses alunos fazer rapidamente, tá? Então ainda não posso passar o gabarito em si. Então o que acontece? Essa atividade número 1, eu faço a análise da questão que teve mais erro, ou seja, qual foi os maiores erros, né, de todas as questões, quais foram as questões que os alunos mais erraram em todas as questões das atividades, tá? Então, na atividade número 1, a questão que teve mais erro foi essa daqui, ó, quando diz na pergunta sobre quando a célula não está se dividindo, tá? Então, nessa pergunta, nessa questão que está essa pergunta aqui, ó, quando a célula não está se dividindo, o DNA fica no formato D. Repara que 50% da turma marcou esta opção, cromossomo, tá? Então, a metade da turma marcou essa opção que quando a célula não está se dividindo, o DNA fica no formato de cromossomo. Isto é errado. Por quê? Cromossomo não é quando a célula não está se dividindo. Cromossomo só aparece no momento quando a célula está se dividindo, tá bom? Então, quando a célula está se dividindo, aí sim o DNA fica no formato de cromossomo. Então, quando a célula vai deixar um descendente, é que o DNA fica no formato de cromossomo. Quando a célula não está se dividindo, esta célula está trabalhando. Os genes estão expressando as suas informações, tá? Para fabricar alguma proteína, alguma substância, enfim. Então, quando a célula não está se dividindo, o DNA fica no formato de cromatina. Esta que é a resposta correta, tá bom? Então, o DNA fica no formato de cromatina quando a célula não está se dividindo. Só vai aparecer cromossomo quando a célula vai se dividir. Então, se a sua célula vai se dividir, o DNA fica no formato de cromossomo e, por consequência, os genes não se expressam, porque as fitas de DNA ficam encostadas uma na outra, tá bom? Aí o gene não tem como se expressar. Aí, por consequência, a célula não está trabalhando, porque ela vai entrar em estado de divisão celular, tá? Essa foi uma única alternativa, única pergunta que teve mais erros. As demais perguntas, a grande maioria, né, mais de 60% da turma, 70% se eu não me engano, teve grandes acertos, tá?
Uma outra pergunta também que teve, aí já não foi tanto erro assim, foi, na verdade, teve grandes acertos, porém ainda não foi o ideal. Como assim? Na atividade número 1, na qual tem essa pergunta, o que é um gene? Uma pergunta bem direta, tá? A maioria, 44%, marcou que gene é a região da fita do DNA na qual está escrito uma informação. Esta resposta é a correta, é isso mesmo, tá? Então, o gene é uma região da fita do DNA na qual está escrito uma informação. Eu coloquei essa pergunta aqui por causa que a maioria acertaram, tá? Mas ainda não chegou 50% da turma, ou seja, ainda não foi a metade da turma, tá? É por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Mas em comparação, 44% marcou essa alternativa que é a correta. Agora, 35% da turma marcou essa opção aqui, ó, que o gene é uma região da fita de todo o DNA, na qual está escrito uma informação. Fita de todo o DNA. Aí já está errada, porque a gente vai pegar toda aquela fita imensa e vai dizer que tudo ali, toda aquela molécula de DNA é um gene. Já pensou se isso fosse verdade? Você não estaria vivo, na verdade, por causa que se um gene fosse todo o DNA, toda a fita de DNA, só tinha o quê? Uma informação. Por exemplo, o gene cor dos olhos. Então você só ia nascer com o quê? Praticamente só com seu olho, não tinha braço, não tinha nada. Então não existe isso, tá bom? Então o gene não é toda a fita de DNA, e sim uma região específica, um segmento do DNA na qual está escrito uma informação, tá? Deixa eu ver aqui. Essa outra questão aqui, ó. A característica na qual o gene expressou é denominada de... Agora, essa questão aqui não teve tanto acerto assim, ó. 52% da turma marcou uma opção errada. A característica na qual o gene expressou é denominado de... 52% marcou que é denominado de DNA. Então, a característica na qual o gene expressou é denominada de DNA? É claro que não, tá? Isso é errado. O gene está no DNA. O gene é um segmento do DNA. Então, em um DNA, existem milhares de genes. Então, não é DNA. Então, a característica na qual o gene expressou é conhecido como fenótipo, tá? Então, fenótipo é a característica na qual o gene expressou, ou seja, é o resultado do gene. O fenótipo é aquilo que você está vendo. Se você está vendo um olho verde, então a pessoa possui um fenótipo olhos verdes, tá bom? Então o fenótipo é aquilo que o gene expressou. Aqui está a aula de número 2, tá? Na aula de número 2, apenas começando que a cromatina é o DNA descondensado e o cromossomo é o DNA condensado, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, em cada sequência eu coloquei número 1, número 2, número 3 e assim vai, tá? Então na parte de número 1 nós temos a cromatina, que tem um DNA materno e paterno, e em cada molécula de DNA, tanto da mãe como do pai, nós temos um gene, que se eu pegar esse fio que é o do DNA da mãe e o fio do DNA do pai e enrolar, bem apertar um com o outro, ou seja, para que os fios possam ficar encostados um no outro, tá? Não ter espaços vazios, isto já é o cromossomo. Então, cromatina, tá? Cromatina é quando a fita de DNA possui grandes espaços vazios entre ela, para que os genes possam se expressar. Enquanto que o cromossomo é quando que o fio de DNA fica encostado um no outro, tá? Fica bem encostado mesmo, para que não possa o gene se expressar. Então o que acontece? Quando essas fitas de DNA ficam encostadas uma na outra, o gene não expressa. Aí diz que o DNA está no formato de cromossomo. E o que acontece? Quando
a gente pega esse DNA no formato de cromossomo, a gente verifica que fica nesse formato de bastão, como se fosse um bastão mesmo, tá? Fica tão embolado que ele fica nesse formato aqui, ó, como se fosse um bastão, né? Uma caneta, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Aquele gene que estava na cromatina, ele acabou ficando na região mais superior do cromossomo. Então, nessa região que a gente encontra um determinado gene para uma determinada característica, tá? A gente diz que esse gene está em um lugar específico do cromossomo. E esse lugar é conhecido como locus, né? Você pode falar locus ou locus gênico. Então, locus é o lugar na qual você vai encontrar o gene, um determinado gene. Por exemplo, eu quero encontrar um gene para cor do cabelo. Então, esse gene da cor do cabelo, que vai vir um gene que é da sua mãe e um gene da cor do cabelo que é do seu pai, tá? E esses ambos genes, paternos e maternos, para a cor do cabelo, encontram-se em um lugar específico do seu cromossomo. Então, vamos dizer que esse lugar é a região superior do seu cromossomo. Então, a gente diz que o gene se encontra em um locus específico do cromossomo, ou seja, em um lugar específico. E tanto da mãe como do pai, vamos dizer que esse gene para a cor do cabelo, ambos se encontram na parte superior. Por que isso? Porque se do pai é o gene cor do cabelo, encontra-se na parte superior do cromossomo, o da mãe também vai se encontrar na parte superior, tá? Porque ambos os genes são iguais em termos de instruções, tá? Porque ambos os genes vai dizer uma informação para a cor do cabelo, tá bom? E uma outra coisa que neste locus de ambos os cromossomos, tanto do pai como da mãe, nós temos o gene específico, tá? Então vamos dizer que no da mãe, neste locus, né, do da mãe, a gente possui um gene de letra A maiúscula. Então você pode falar azão, que é o A maiúsculo. Se no gene da mãe, né, na verdade, se no locus do cromossomo que veio da mãe, nós temos o gene azão. Qual é o alelo do gene azão? É o gene que tem a mesma instrução, a mesma informação, mas que pode ter instrução diferente. Então, o alelo é aquele gene igual a ele, porém que tem uma instrução diferente. Por exemplo, gene azão é o da mãe. Qual é um outro gene desse azão? É o gene azinho, tá? Ou seja, azinho por quê? Porque ele vai dizer a mesma informação, porém instrução diferente. Então vamos dizer que o gene azão é para, novamente, cor do cabelo, tá? Então esse gene azão é para a cor do cabelo e a pessoa que tiver o gene azão vai ter o cabelo castanho. Qual é o alelo do gene azão? É o gene azinho. O gene azinho também é cor do cabelo, é a mesma informação, cor do cabelo. Porém, a instrução é diferente, porque essa pessoa que tiver o gene azinho não vai ter o cabelo castanho, sim um cabelo mais claro, né? Um louro, por exemplo, tá? Então, o alelo é o gene que tem a mesma informação, porém instrução diferente, tá? Então, se eu colocar qual é o gene, qual é o alelo do gene Bzão, letra B maiúscula? É o gene Bzinho, letra B minúscula, tá? Então, o alelo é o igual a ele, porém com instrução diferente, tá? É o oposto, na verdade, tá bom? É o oposto do gene. Então, o que acontece aqui? Nesse gene, nesse locus, a gente pode colocar no locus da mãe, tá? No cromossomo materno. A gente pode colocar o gene azão ou o gene azinho. E no do pai, a gente também pode colocar o gene azão ou o gene azinho, tá? Então, os genes azão e azinho são genes o que? Alelos, pois ocupam os mesmos locus, ou seja, ocupam o mesmo lugar do cromossomo. Qual é o locus desse gene azão ou gene azinho? Locus é a região superior, tá? De ambos cromossomos, tanto do pai como da mãe, tá? E para finalizar, nós temos o gene alelo azão, que ele
se ele é um A maiúsculo, o Azão, ele é um gene o quê? Dominante, tá? Então, se ele é dominante, ele vai dominar o outro gene, que é o gene Azinho, é o gene recessivo. Então, se tiver, por exemplo, no cromossomo da mãe, a gente tem o gene Azão, e no cromossomo do pai a gente tiver o gene Azinho, esses dois genes vão, entre aspas, competir um com o outro. Então, quem é que ganha essa batalha no final? É o gene sempre, vai ser o gene dominante, tá? Então, gene dominante, ele recebeu esse nome de dominante, é porque ele domina o recessivo. O gene recessivo, ele perde na presença do gene dominante. Então, vamos dizer que o gene Azão vai dizer cabelo castanho, né? Cor do cabelo castanho. E o gene Azinho é o cabelo loiro. Então, na disputa desses dois genes, então no gene Azão vai dizer cabelo castanho, né? E o gene Azinho, cabelo loiro. Na disputa desses dois genes, vai ganhar o gene Azão. Ou seja, a criança vai nascer com cabelo castanho, tá? Porque o gene Azão dominou, né? E domina o gene Azinho, que é o cabelo loiro. A criança só vai nascer com cabelo loiro se o cromossomo da mãe tiver o gene Azinho e o cromossomo do pai também tiver o gene Azinho, tá? E se por acaso a criança tiver no cromossomo o gene Azão, no cromossomo da mãe o gene Azão e no cromossomo do pai também o gene Azão, qual é a cor do cabelo dessa criança? Ah, você é um preto então, que vai somar castanho mais castanho. Não, vai ser castanho, porque o dominante não domina, o dominante ele não domina um outro dominante, tá? Se tiver dois dominantes, ambos se expressam normalmente. Agora, se tiver um dominante e um recessivo, só quem vai expressar é o gene dominante. O gene recessivo só se expressa se tiver em dose em dupla, ou seja, se no cromossomo da mãe tiver o gene Azinho, no cromossomo do pai também tiver o gene Azinho. Então, por causa disso, né, nesse esquema de número 8, nós temos o seguinte: cromossomo, né, ou seja, o DNA nesse formato de bastão, o DNA está condensado, cromossomo homozigoto dominante. O que isso quer dizer? É que no cromossomo da mãe nós temos o gene Azão e no cromossomo do pai também possui o gene Azão. Então, se numa questão vier, a criança ela é um homozigoto dominante, né? Ela é um homozigótico dominante. Você pode entender que possui gene dominante em ambos os cromossomos, tanto do pai como da mãe. Heterozigoto. O que isso quer dizer? É que em um cromossomo, vamos botar aqui o cromossomo da mãe, possui o gene dominante e no outro cromossomo, o cromossomo do pai, possui o gene recessivo, tá? Então, homozigoto, Azão, Azão, heterozigoto, Azão, Azinho, tá? E o homozigoto recessivo é que em um cromossomo a gente possui o gene Azinho, o gene recessivo, e no outro cromossomo também possui o gene Azinho, o gene recessivo também. Então, por causa disso, o homozigoto recessivo, ele é Azinho, Azinho, tá? A palavra homo quer dizer igual e a palavra hétero quer dizer diferente, tá? Então, homozigoto recessivo é que possui gene recessivo iguais, tá? Então, possui Azinho, Azinho. Então, através disso, sobre a atividade número 2, a atividade da semana passada, tá? Do dia 22 de outubro. Na pergunta estava o seguinte, ó: se no locus gênico do cromossomo materno tiver um gene para o sangue, enquanto no locus gênico do cromossomo paterno tiver um gene para a cor do cabelo, podemos dizer que esses genes são alelos? Olha só. Um está dizendo o seguinte, ó: no locus gênico do cromossomo da mãe, tá? A gente tem no locus gênico, que é o lugar desse cromossomo que eu estou riscando neste momento aqui. Nesse locus gênico, está dizendo que vai ter um gene para o sangue. A pessoa vai nascer, para nascer, se vai ter o sangue normal ou algum sangue defeituoso, tá? Então vamos dizer que nesse locus gênico, vou botar aqui a letra A maiúsculo, o Azão, tá? Ó, no outro cromossomo, no cromossomo paterno, a gente tem um gene para a cor do cabelo. Então a gente vai pegar um outro gene que é o paterno, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um locus gênico. E eu vou dizer que nesse locus gênico tem um gene para a cor do cabelo.
Então, se para o sangue eu coloquei o gene letra A, para o cabelo eu também devo colocar a letra A? É claro que não. Porque se é um gene diferente, né, um é para o sangue e outro é para a cor do cabelo, então eu devo representá-lo por letras também diferentes, tá? Vou colocar aqui letra B. Aí tá aqui a pergunta, ó. Podemos dizer que esses genes são alelos? Então, esse gene azão é alelo do gene B? Lembre-se que alelo é o igual a ele, porém diferente. Por exemplo, se aqui é letra A maiúscula, qual é o alelo do A maiúsculo? É o A minúsculo. Então, o alelo do Azão é o Azinho. Nesse B maiúsculo, que é o Bzão, qual é o alelo do Bzão? É o Bzinho. Então, o gene Azão não é alelo do gene Bzão. Então, qual é a alternativa correta? Ó, se esses dois genes são alelos? A resposta é claro que não, pois são genes totalmente diferentes. Um é gene A e outro é gene B. E apenas 47% da turma que acertou essa questão, tá? Então, mais da metade, 52%, marcou uma alternativa errada. Diz que sim, pois ambos estão no locus gênico. Isso é uma alternativa errada, tá bom? Então, turma, finaliza a nossa aula revisional e também a análise das duas atividades. Desejo a todos um excelente dia e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até mais.